Coisas que você não pode esquecer ao narrar em primeira pessoa. Dica bônus, para acrescentar ao meu outro vídeo de 3 coisas básicas. Você, autor, não é o personagem narrador, mas o personagem narrador é você. O que isso significa? Basicamente, quando você escolhe narrar em primeira pessoa, quem está narrando a sua história não é o autor, não é você. Então não é o seu tom de voz, não é você que está contando essa história. Quem está contando essa história é a personagem que você escolheu ali dentro do seu livro, dentro da sua obra, para narrar essa história, para ser o personagem narrador. Então é ela que está narrando a história. Porém, todavia, entretanto, você, autor, você que vai ter que entrar neste personagem para poder narrar essa história. Parece óbvio, parece uma coisa básica e simples, mas isso, na verdade, é bem difícil. Porque, primeiro, você precisa entender que quando você tem um personagem narrando em primeira pessoa, você não pode usar o seu tom de voz, você não pode contar a história como se fosse você, autor, contando. Como, por exemplo, seria no caso se fosse em terceira pessoa, que aí super poderia ser você, autor, narrando, contando essa história. Você precisa tomar esse cuidado consciente de que você não está narrando essa história. Então, não pode ter as suas piadas, não pode ter o seu humor, não pode ter as suas gírias, o seu jeito de falar, porque não é você que está contando essa história. Mas o personagem que está contando essa história, esse personagem é você. Por quê? Porque você vai ter que entrar. Você vai ter que entrar na mente desse personagem, você vai ter que ser este personagem, você vai ter que deixar esse personagem aí tomar conta para poder contar essa história como se você fosse ele, ou como se ele fosse você. Você tá me confundindo, esse jeito de coisa tá me confundindo. E por mais simples que seja, por mais simples que pareça, é um erro que muitos autores cometem ao narrar em primeira pessoa. Como eu falei, você precisa conscientemente não contar essa história como se fosse você, mas você precisa entrar no personagem que você criou e contar essa história do jeito dele. Porque, como eu falei lá no outro vídeo, quando você escolhe narrar em primeira pessoa, o tom de voz da narração precisa ser o tom de voz do personagem. Só que esse personagem, ele saiu da sua cabeça, né? Então você vai ter que incorporar aí esse personagem e narrar como se fosse ele. Na verdade, é bem divertido. É um exercício muito divertido de fazer. E se você não sabe se a sua história está sendo bem narrada, você pode entrar em contato comigo e eu posso fazer leitura crítica da sua obra.